Efésios 2, a partir do 19. Glória, glória, glória a Deus. Assim que sejamos não sóis estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, em algumas traduções, da pedra angular. O tema da mensagem hoje é pedra angular. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus. Vamos ver se mais para frente, de repente para 2026, a igreja, é uma ideia, tá, pastor? Eu vi isso lá em São Paulo, achei muito interessante. A igreja como um todo, comprar uma Bíblia que seja da mesma linguagem. Nós somos um corpo que andamos em unidade. Podemos ter várias Bíblias em casa para estudar, e é necessário que tenhamos várias Bíblias para poder ter como estudo, linguagem diferente, abordagens diferentes, mas aqui na noite do culto, seria bom que nós pudéssemos, todos nós, estar com a mesma Bíblia, alinhado com o Data Show, e lá também, pastora, tinha umas 5, 6 Bíblias para visitante, para alguém que já veio diretamente do trabalho e esqueceu. Aí eu falei com ele assim, se alguém roubar, se alguém levar, ele vai para o inferno. E é verdade, roubou, furto. Diferente de levar, esqueceu, não esqueceu, levou, no próximo culto traz de volta. E se... Essa mesma tradução. Vai comprando durante a caminhada, isso aí. Amém? Pedra angular. Essa pedra, no qual a palavra disse que é Jesus Cristo, ela é o fundamento, ela é o alicerce, a coluna, ela é aquilo que sustenta a igreja dele mesmo, a igreja de Jesus Cristo. Porém, precisamos entender que existem duas igrejas, a igreja invisível e a igreja visível. Amém? A igreja invisível é a igreja verdadeira, santa, imaculada, a igreja no qual Deus vem levantando, na qual Deus vem sustentando, na qual Jesus vem conduzindo, vem sendo a pedra angular da igreja. E a igreja visível é essa que nós vemos, a igreja Monte Sinai, a igreja RN, a igreja Assembleia de Deus, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, todas essas igrejas pelo mundo afora são a igreja visível. Mas a invisível, que é a verdadeira, essa somente Jesus a conhece. Somente Jesus a sustenta. Somente Jesus tem ela como santa, alinhada aos seus propósitos, alinhada ao reino dos céus. E é essa igreja que vai subir. E é essa igreja que vai ser arrebatada. E é essa igreja que vai morar com ele nos céus. O nosso noivo virá para buscar a sua igreja. Mas, como militar, eu entendo que eu, para poder exercer a minha função, e vocês, para exercer as suas funções no dia a dia, independente da qual é a sua função, vocês precisam de um manual, vocês precisam de alguém que esteja acima de você, até mesmo se você for o dono, você está sempre buscando referências, capacitações, para poder ter um norte e um caminhar seguro. Eu preciso que o meu comandante me dê as ferramentas necessárias para poder conduzir o bom serviço, para poder ter direção do meu serviço, objetivo claro.
ser sustentado por ordens claras, por outros homens que também comungam do mesmo princípios, valores ou propósito de cumprimento de missão. A mesma coisa com vocês. A pastora Vilma, o pastor Davi e diversas outras pessoas aqui precisam dessa capacitação e precisa desse auxílio de alguém ou pedagógico para cumprir uma boa missão. Precisa estar buscando, precisa estar se aprimorando, precisa estar confiando naquilo que já foi dito, naquilo que já foi revelado. A Igreja Santa de Cristo Jesus também é assim. Nós precisamos dessa pedra angular, na qual vai nos capacitar, vai nos dar a direção, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, Hélio, para continuar avançando. É a pedra angular, é Jesus Cristo que nos capacita, nos dá as ferramentas, nos dá tudo aquilo que nós precisamos como igreja, para podermos continuar avançando contra o mal, contra o pecado. Está assim mesmo, pode deixar, está escuro, porque só se virar que vai ativar algumas funções. Essa igreja só será triunfante, só subirá aos céus, se Jesus Cristo for o centro dela. Tudo que essa igreja precisa fazer, se ela é não a igreja visível, mas a igreja invisível, ela precisa ter Jesus Cristo como o Senhor. Ela precisa ter Jesus Cristo como um fundamento de tudo que se levanta aqui, tudo que se prega, tudo que se faz. Se lá na salinha das crianças não estiver sendo ministrado Jesus Cristo na vida dessas crianças, de nada vale. Se aqui o culto não for de Jesus Cristo, nada vale. Se os louvores não for para Jesus Cristo, nada vale. Tudo só vale, tudo só tem fundamento, direção, propósito, se Jesus Cristo tiver. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a fé, Ele é todos os frutos do Espírito no qual nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Agora veja bem, essa igreja invisível no qual nós estamos falando e no qual nós fazemos parte, ela foi composta, Renata, por pecadores. Ela foi composta, Bruna, Mário, por homens ruins, por improváveis, por doentes. A palavra diz que ele veio para os pecadores. Ele veio para os doentes, pois os sãos não precisam. Era o que os fariseus achavam. Somos doentes, somos cegos, somos perdidos. Mas lá vai dizer assim: o meu povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus Cristo é a luz para nossas vidas. Jesus Cristo é a luz da igreja. Jesus Cristo chamou os doentes, os perdidos, os impuros, para transformar em um povo santo, numa igreja imaculada, numa igreja com as vestes limpas, para adentrar o céu e ser como Ele é. Olha que coisa interessante, nós como seres humanos jamais chamaríamos para trabalhar conosco, para caminhar conosco, para viver conosco, alguém com essas qualificações. Há anos atrás, Deus me livre, Yasmin e Olívia casar com um homem qual eu era. Eu não queria um homem como o genro, um Jean do passado. E aí vocês podem fazer uma análise por si só de quem você era. E eu vou dizer a você, se você for muito honesto, você vai ver como você era perverso mal, como você era mentiroso, como você era arquitetônico para as coisas ruins, fofoqueira, invejoso, assassino. Ah, mas eu nunca fui traficante. Eu nunca me envolvi com drogas.
Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Que por muitas vezes aí sim a gente acha que não merecia. Mas deixa eu te falar, sabe por que você não chegou a esse ponto? A graça de Deus. Sabe por que muitos ímpios ainda não chegaram num ponto de tão crueldade, humanamente falando? Já é a própria graça de Deus e as mãos de Deus segurando. Porque se Deus olhar para o homem, na verdade virar o rosto do homem ou da humanidade, irmãos, hoje, agora, é instalada a terceira guerra mundial. Agora, se Deus olhar, não quero mais saber da humanidade. Aqueles que têm capacidade, aqueles homens que estão no poder, dos Estados Unidos, da Europa, tudo que esses países que têm bomba atômica, esses homens destroem a humanidade. Porque o homem caído, ele é isso. O homem caído, ele foge da presença de Deus. O homem caído, a mulher caiu, ele é pecaminoso. Nós pecamos ainda hoje, mesmo com o Espírito Santo. E é essa graça ainda redentora, na qual Deus olha agora para cada um de nós e vê o sangue de Jesus. Por isso que não somos fulminados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, graça, sabedoria, escolheu os seus filhos justamente desse lugar, um lugar que jamais alguém escolheria, e chamou para ser filhos. Olha, ele tinha um filho santo, eterno e poderoso, Jesus Cristo. Ele se ofereceu, morreu por nós, e aí nos deu a possibilidade, a capacidade de sermos agora, mais uma vez, filhos de Deus, servos de Deus, andarmos como Ele andou, falar como Ele falou, viver como Ele viveu, e um dia sermos arrebatados, ou morarmos com Ele, nas regiões celestiais. Será que nós teríamos capacidade de fazer isso por alguém? Entende que quando Deus pede e ordena que nós perdoemos, amemos uns aos outros, e até mesmo lá fora, se trata disso? Se estamos aqui hoje, num domingo, é por a glória e para a graça de Deus, pela graça de Deus, porque nós éramos para estar mortos, literalmente, e condenados ao inferno. Não existe ninguém ainda lá fora que não seja visto aos olhos de Deus com a capacidade de ser alcançado. Uma prostituta, um miliciano, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Lula, quem? Quem é difícil para que o poder de Deus chegue? Quem pode? Talvez numa própria cela, sozinho, como já houve relatos, sozinho, a presença do Espírito Santo, tomar aquele ambiente e aquela pessoa que em momento atrás vivia nas trevas, encontrar a luz, e ali naquele lugar se arrepender dos seus pecados, e talvez seja condenado à morte, porque os nossos pecados geram consequências. Porém, a morte para quem está em Cristo é apenas lucro. Parece loucura, mas que bom seria se eu morresse hoje. Porque hoje, ao abrir os olhos, eu estaria com o meu Senhor, num lugar onde não há mais choro, onde não há mais pranto, onde não há mais doença, onde não há mais tristeza, diante de muitos daqueles que já estão lá, em pleno gozo de felicidade eterna. Como existe, meus irmãos, relatos de pessoas. Teve um pastor que voltou, depois de não sei quantas horas morto, e ele lutava no CTI para não viver. E aí a gente fala, não pensou na esposa, não pensou nos filhos? Primeiro precisamos entender que Deus é soberano, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E se Ele te recolher, Robert,
Ele vai tomar conta dos seus filhos. Ele vai providenciar tudo que a Isamara necessita. De repente, vai botar um varão valoroso na vida dela. Tá nova, bonitinha aí, né? E a gente tem que dizer graças a Deus. Assim o faça. Porque eu quero. Se ele a ama, ele tem que desejar que ela dê um outro homem de Deus assim entre, para cuidar dos seus filhos, para ajudar. E Deus é capaz de fazer tudo isso. E ele estará no lugar mais maravilhoso que pode existir. E aí eu canso de dizer, isso aqui tudo é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Não existe mais marido, mulher, filho, filha. Existe a família de Deus. Nós somos os filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. E todos nós reinaremos, viveremos com Ele. E isso ele experimentou, esse pastor, Karen. Esse pastor, Marcelo, não queria voltar a viver. E o médico falava assim, eu não sei o que está acontecendo. Vocês falaram alguma coisa para ele? Estava acontecendo alguma crise no casamento? Eu sou médico há não sei quantos anos. Eu percebo quando o paciente não quer viver. Não tem ânimos mais de viver. Não quer fazer, sabe? O Mário agora se acidentou. O Mário deve estar indo lá para a fisioterapia. Deve estar se exercitando para poder voltar à sua vida. Ele estava desgostoso. Ele, se fizesse fisioterapia, fazia de qualquer jeito. Não queria evolução, ele queria voltar para onde ele veio. Aonde nós lemos, nós não somos mais peregrinos, somos peregrinos, mas temos um lugar de morada. E essa morada é em Jesus Cristo. Essa morada é nos céus. Essa morada é do lado dele, onde tudo será saciado. Então, será que você consegue entender? Porque essa pedra angular é tão importante para nossas vidas? Você se consegue entender que todas as demais pedras têm que estar alicerçadas nessa pedra angular? Porque se ela não sustentar o nosso casamento será um inferno, ou não glorificará o nome de Deus. Se os nossos filhos não tiver como sustento essa pedra angular, os nossos filhos não serão alicerçados, alimentados, enviados para a glória de Deus. Se o nosso trabalho, se o nosso financeiro, se todas as áreas das nossas vidas, que são muitas, se elas não estiverem alinhadas, a partir do momento que você disse, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, se elas não tiverem como Jesus, como a sua pedra angular, é praticamente a ruína de todas elas. Porque talvez um casamento que não tenha Jesus Cristo no centro, como pedra angular, ela vai levar os filhos a não terem, ela vai levar as finanças a não terem, ela vai levar o trabalho a não ter. É um sustentando o outro, e sendo o centro de toda essa coluna, Jesus Cristo. Às vezes eu enrolo lá para Jesus Cristo, né? E fazer aquela língua. Jesus Cristo. Ele é tudo para nós, filhos. Ele é o que nós precisamos. Domingo passado eu falei de Jesus Cristo, retrasado, se não me engano. E agora veio à minha mente, veio aos meus olhos, saltou aos meus olhos a palavra e essa passagem de Efésios, que ele é a pedra angular. E se você estudar, se você ver o que é a pedra angular, é aquele arco da porta, e aquela pedra que fica no centro, ela é a pedra angular. Vem colocando várias pedras, vem colocando a sua vida, vem colocando o seu ministério, vem colocando a tua família, vem colocando a tua saúde, vem colocando o teu serviço, vem colocando os seus amigos, vem colocando todas essas pedras que é natural do ser humano, que é normal que todo homem e toda mulher tenha, mas no meio dela precisa ter Jesus Cristo, porque ela sustenta todas as demais pedras.
Meu irmão, isso é muito importante, isso é muito forte. Nós precisamos reconhecer, primeiro, quem nós éramos. Quem nós éramos. Aqueles apóstolos eram homens trabalhadores, eram homens que eram rejeitados. Porque os melhores homens, Davi, que gosta de estudar muito essa parte de rabina, os melhores homens, os mais letrados, os mais estudiosos, faziam parte das sinagogas, faziam parte dos escribas, dos fariseus, e por eles serem pescadores, colhedor de impostos, eles eram rejeitados, eles eram deixados de lado, mas talvez nenhum deles era um assassino, pelo menos a Bíblia não relata isso, traficante, miliciano, e esses desvios de condutas, embora não seja difícil para Jesus chamar, mas eles eram rejeitados, e eram pecadores, Walter, todos nós somos pecadores, Noé é pecador, uma criança inocente é pecadora, quando ele pirraça, quando ele joga o prato no chão, é Adão na sua essência, mostrando a raiva, a pirraça, a birra, e vai crescendo, e se tornando cada vez mais pecador. E aqueles homens não criam, não acreditaram, quando uma mulher veio com uma mensagem, dizendo, eu vi Jesus Cristo ressurreto. O que eu acho que Pedro, quando tomou aquela notícia, falou assim, como assim? Para você, uma ex-prostituta? Como assim para você, uma mulher que estava cheia de demônios? Ele apareceu para você? Não acredito, eu preciso ir lá conferir com meus próprios olhos. É sempre assim, meus irmãos, nós achamos que o outro é pior do que a nós, mas Paulo também achou isso. Só que ele achou isso no início da sua carreira, quando ele diz que ele era o pior dos apóstolos. Depois ele disse que ele era o pior de todos os santos, ou seja, todos os crentes. Aquela igreja eu sou o pior. Mas no final, entendendo verdadeiramente o que é o Evangelho, ele se colocou como o pior de toda a humanidade. Se existe alguém, eu sou o pior de toda a humanidade, eu não mereço a glória e a graça de Deus, eu não merecia, e aí você entra num lugar de adoração, irmãos, pode ser feio para o outro, mas diante de Deus, abra o teu coração, se aquebrante, não adianta tentar enganar um Deus que conhece você na sua essência, que nem você mesmo se conhece. É para abrir o coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, não sei o que tu tens visto, não sei o que o Senhor viu, ó Deus, mas eu sei que tu me alcançaste, eu sei que eu não merecia, mas eu sei que a tua graça me alcançou, eu não quero saber do outro, o outro, ó Deus, tu tenha misericórdia, mas tu tenha misericórdia de mim, que sou pior do que todos eles. E aí os céus se rasgam, porque em você não há vaidade, você está rendida à graça e à glória de Deus, e entende o sacrifício da cruz, você entende que essa pedra angular pagou o preço por todos os seus pecados, ele te trouxe, e ele pagou esse preço pela sua vida. E agora, para você, Vanessa, ser bem sucedida, para você ser uma pessoa conforme a sua vontade, você precisa deixar ele ser o centro. E você entende que o pecado às vezes, ou o ego, nos deixa burro? Porque às vezes então nós até cantamos e lemos, mas quando verdadeiramente nós entregarmos a Jesus Cristo, a pedra angular, o controle, o domínio de todas as coisas, falar, é seu, toma conta, faz o que tu queres,
Se eu estou aqui é para glorificar o teu santo nome. Todo dia eu vou morrer, minuto por minuto, para viver diante da tua vontade. Hoje eu queria isso, mas não vou fazer, porque desagrada ao Senhor. Hoje eu queria bater, hoje eu queria xingar, hoje eu pensei em mentir, hoje eu pensei em roubar, hoje eu pensei em fazer isso, hoje eu pensei em fazer aquilo, mas eu não faço, porque agora meu dever e meu caráter está transformado pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. E eu estou aqui não mais para viver a minha vontade, mas para viver a vontade do grande eu sou, de Jesus Cristo. Ele é, irmãos, Ele é, nós não. Não há nada de bom em nós, irmãos. Existe muita dificuldade do homem e da mulher entender isso. Não há nada de bom em nós. No momento que Adão caiu, ele foi trevas. Ele se escondeu. Ele perdeu a ligação com os céus. Morrendo morrerás. Ele passou a ter morte, humanamente falando, e a outra morte é porque o espírito se desligou. E aquele homem se tornou burro, cego. E nada mais de bom há em nós, Karine. Nada há. Ah, mas eu faço isso. Meu irmão, o ímpio faz, e talvez mais do que nós, em alguns casos. Não há nada de bom em nós, não há nada de bom neles. O que há de bom neles e em nós já é vestígio do Espírito Santo, já é a graça de Deus. Não há nada de bom em nós. Se eu amo porque a graça de Deus está sobre mim. Se eu perdoo, é porque a graça de Deus está em mim. Se eu tenho fé, é porque a graça de Deus está em mim. Você entende? Que tudo aquilo que rege os frutos do Espírito, vem do Espírito, e se vem do Espírito, vem de Jesus, e vem do Pai. Então como podemos dizer que vem de nós? Quer matar? Quer encerrar esse assunto hoje? Você é capaz de ter algum dos frutos do Espírito, se não for o Espírito Santo? Então, meu irmão, o que rege a humanidade, o que rege a igreja, são os frutos do Espírito. O perdão, minha pastora, vem do fruto do Espírito. Se eu não tiver um dos frutos do Espírito, eu não perdoo. Se eu não tiver o fruto do Espírito, eu não tenho fé. Todos eles é o que nos sustenta, e muitos deles estão ali em meio aos ímpios, para que a glória dele seja exaltada. Ele nos ama, porque quando ele olha para nós, ele vê o sangue do seu Filho. Primeira Pedro 2, 6 diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, jamais será envergonhado, jamais perecerá. Eis que eu coloco em Sião, a pedra angular, preciosa, é Jesus Cristo, e todos aqueles que nele crê, jamais perecerá. Mas como assim, pastor Jean? A minha irmã está no leito, quase morrendo, uma serva do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem e para o propósito de Deus. Se ela morrer, ela estará agora na eternidade. E quanto a nós, estaremos com ela viva em nossos corações, entendendo tudo aquilo que ela passou de legado. E o Espírito Santo é que faz isso. Vai no enterro de um cristão e vai no enterro de alguém ímpio. É um desespero. É um eu quero morrer junto. É uma rasgação de roupa. Às vezes derruba o caixão. Eu não me lembro de tamanho desespero. Não estou dizendo que tem choro, tem pranto.
tem luto, mas eu nunca vi enterro de cristão com tamanho desespero a esse ponto. Minha mãe enterrou o filho com 4 ou 5 anos, e eu não vi ela falando, eu vou junto, por quê? E derrubava caixão, eu queria. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre ela. Porque ela era forte, poderosa, porque a graça de Deus estava sobre ela. Porque o Espírito Santo repousou sobre ela e deu a ela a capacidade de entender que existe um plano celestial, existe um plano A, não é um plano B, um plano A que vai sendo concretizado com o passar dos séculos, até o dia que tudo isso for arrematado. Eu costumo dizer que isso tudo aqui só está acontecendo para a gente. Para Deus já existe um reino, Ele já está vivendo com os seus filhos. Isso aqui é o nosso momento de tempo, mas para Ele não. O centro é Jesus Cristo, o eixo que sustenta, a referência. Por que o eixo que sustenta? O eixo que sustenta a direção do carro, a referência da nossa vida. Não tenha homens como referência, tenha a palavra de Deus como referência. A palavra de Deus é Jesus Cristo revelado. Esse nunca te frustrará, esse nunca te abandonará, esse nunca mentirá para você, e o que ele tem para você, e o que ele falou para você, se assim você absorver, e assim você viver, assim você será. Mesmo em meio à morte, mesmo em meio a prisões, mesmo em meio à doença, em meio a um desastre de uma queda, Jesus Cristo está com você. Ele é fiel para estar contigo. Olhe para mim, Pedro, e venha. Pedro veio na direção de Jesus Cristo, e ele foi andando sobre as águas, ele foi vivendo o sobrenatural, ele foi crendo no sobrenatural. Mas no momento que ele não olhou mais para Jesus, no momento que ele olhou para o mundo, no momento que ele olhou para a diversidade, ele começou a afundar. Ele é o centro, Ele é o caminho. Olhe para Ele, vá em direção a Ele, tenha Ele como seu guia. E ainda que você olhe, porque nós somos tentados a olhar para alguma coisa mal que o mundo possa levantar, e você se sinta que está afundando, está se desviando, está caindo, está se esfriando, clame a Ele: Jesus Cristo, me salva, Jesus Cristo, meu Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Que uma mão entrará naquele lago, naquele mar, e tomará você, e puxará você à superfície, e não deixará você só. Quando aquele homem começou a afundar, e ele gritou: Jesus! Foi isso que Jesus fez. Jesus estendeu a mão para ele. Somente depois o advertiu: homem de pouca fé. Precisamos ter fé, uma fé contínua, uma fé crescente, uma fé latejante, uma fé que tudo vai dar certo, uma fé que Ele está no controle sobre todas as coisas. Ontem eu preguei lá, falei com os meus irmãos, ele deu uma ordem, Hugo, ele deu uma ordem, Lívia, quando ele entrou naquele barco, ele falou: atravessaremos para o outro lado. É o barco da vida, é o mar da vida, mas com uma certeza plena que chegariam do outro lado, pois tudo está alicerçado nele, tudo está alicerçado nele. Ele é a provisão, Ele é o sustento, Ele é a fé, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, a água, tudo que nós dizemos. O que mais precisamos? Somente crer. Mas os mares da vida, os demônios, as perturbações, assolaram aquele barco, e Jesus Cristo continuou a dormir.
Por quê? Por quê? Ele sabia que chegaria do outro lado. Eu vou romantizar, eu acho que ele olhava assim, diabo de olho, estava aquele cochilo lá assim, Satanás, tu não é mole não, né? Ô bichinho perturbado. Mas voltava a dormir, porque eles chegariam do outro lado. Mas sabe quem estava apavorado? Sabe quem estava temendo de morrer naquele lugar? Estando com Jesus, como nós, estando com Jesus, os discípulos, os apóstolos. Acorda, mestre, tu não se preocupa que nós venhamos a perecer, que nós venhamos a morrer. Acordaram o mestre, e aí o mestre acordou e disse o quê? Aquieta-vos, mar. E tudo se acalmou, instantânea, não é? As nuvens foram se dissipando, a chuva foi diminuindo. Não, ela diz que instantaneamente as coisas pararam, o mar se acalmou, o céu se abriu, porque a natureza reconhece a voz do Criador, é Jesus Cristo, Deus Altíssimo que está falando, nós obedecemos, sim, ó Senhor. E aí eles ficaram, meu Deus, quem é esse que até o mar e os ventos o escutam? Ele só fez aquilo, Valter, para dar uma lição neles, porque por ele continuaria deitado e dormindo, mas por causa daqueles homens que ainda não tinham uma fé plena, ele aquietou aquele maço, Marcelo, para eles ficarem. Creia em mim, Vanessa, creiam na palavra que foi emanada sobre vocês. E eu não quero nem falar de palavra que possa ter sido emanada de algum profeta, de algum missionário, de algum pastor, em algum momento que vi você em algum lugar, porque eu tenho muitas palavras e recebo para a glória de Deus. Mas eu estou falando para você, a palavra que foi emanada através da Bíblia, essa é inerrante, essa não vai acrescentar uma vírgula, essa não vai tirar uma vírgula, e o que ela diz sobre você é verdade e é fiel para se cumprir. Deus não é Deus para não é homem para mentir, não é homem para se enganar. Creiam na palavra de Deus, creiam na palavra de Jesus. Vocês são mais que vencedores. Ainda que os seus olhos não enxerguem, ainda que o tempo não tenha chegado, você e sua família entrará no reino de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, a pastora Vilma não tinha talvez a ideia que verdadeiramente a sua família estaria toda no altar, mas ela precisou durante anos e anos e anos, mesmo com a tempestade adversa. Meu Deus, um filho está na cachaça, meu Deus, um filho está na prostituição, meu Deus, uma filha está não sei aonde, meu Deus, um marido não sei o quê, mas ela estava crendo numa palavra emanada da Bíblia sobre a sua vida, sobre a perseverança, sobre a longanimidade, sobre ser uma mulher fiel sobre a terra. E as coisas começaram a chegar no seu tempo certo. E hoje ela está vendo o milagre de Deus na sua vida. Meu irmão, se não chegou na sua, vai chegar. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a dificuldade, qual dessas pedras, dessa coluna e desse arco está precisando de Jesus Cristo. Somente creia nele. Se ainda não está sendo ele a pedra angular dessa área da sua vida, coloque. É o que? A sua finança? É a sua saúde? É o seu casamento? É o seu emprego? É o que? Eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas você e o Espírito Santo sabem. Então na noite de hoje, aquebrante o teu coração, confie na palavra e entregue a sua vida a Ele.
Ele é um excelente motorista, meus irmãos. Ele não tem carteira D, não. Ele tem uma carteira de A a Z. A carteira dele é Eta Galáxia. Confie, durma no barco. Durma no barco. Seus filhos são filhos de Deus. Durma no barco, Glorinha. Toda a tua casa subirá contigo. Durma no barco. Porque as tempestades da vida não têm poder para tirar aquilo que é seu. E não é palavra de pastor Jean, é palavra de Deus. E Mateus 10, 37 diz assim: quem amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é duro, né? Mas quantas vezes, meus irmãos, nós falamos isso? Talvez de uma forma displicente. Mas quantas vezes a gente fala assim: se eu perder essa mulher eu morro. Não, se eu perder esse emprego, minha vida acaba. Não, se Carla me deixar, acabou minha vida. Meus filhos são tudo para mim. É sobre isso a palavra de hoje. O seu tudo é Jesus Cristo. As outras coisas estão alinhadas com Ele, mas o seu tudo é Jesus Cristo. Você precisa nessa noite entender somente isso. Se eu tirar Jesus Cristo, a minha vida se destrói. Minha vida não tem mais sentido. Se tem sentido, o ar que eu respiro é para viver conforme a vontade de Deus. Se o ar ainda exala em meus pulmões, inspirando e expirando, é para poder galgar e viver a vida que Deus quer para mim. E aí todas essas áreas serão sustentadas por esse propósito. Mas nada está acima de Jesus Cristo. Abraão, entrega o teu filho. Anos e anos, uma promessa. Depois de velho, aquela criança veio, amada, esperada. Aí manda ele mesmo matar o filho. Onde está o teu coração, igreja? No dinheiro, no negócio, na faculdade, na tela do celular? Em que? Num homem, numa mulher, num relacionamento, num filho? O seu coração tem que estar totalmente preenchido e nas mãos de Jesus Cristo. Pastor Jean, tu faz isso. Eu não posso ser hipócrita, meus irmãos. Eu não posso ser hipócrita e estar aqui em cima de um altar e tentar mentir. É claro que não. Mas a palavra, ela já corta primeiramente em mim. Precisamos ver diuturnamente o que precisa estar acontecendo em nossas vidas, para que nossas vidas cada vez mais venham a se alinhar com a pedra angular. Sempre volto a dizer, ninguém aqui, tirando Jesus Cristo, viveu por completo o chamado que tinha. Sempre morreram deixando alguma coisa por fazer, por produzir, por glorificar. Mas não podemos morrer ou viver uma vida de oba-oba, uma vida de somente vir, sentar e ir embora para comer minha pizza, para comer meu caldo verde, para terminar de pegar o Fantástico, para ir para comer o pastel, e amanhã tudo continua, comer, defecar e dormir. Não, se acordo para Cristo. Se estou vivo, estou saindo de casa, estou vivo e estou indo diante de Cristo. Se tenho algo para a glória e para a manutenção de Cristo e da sua glória. Não é digno de mim. Entende quando ele falou: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que é que faz? Minha mãe e meus irmãos estão aqui.
Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Sabe por quê? Porque ele veio exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Os olhos de Jesus Cristo não estavam nem por um momento ligados na terra. Eu preciso fazer isso, minha mãe é chata, se ela souber que eu falei isso, hoje eu vou comer comida fria, ou então vou comer tudo, não vai sobrar para mim, ou então vai ser a semana toda falando. Absurdo, tanto que eu criei, tanto que eu fiz, mandei avisar, e ainda fiquei lá fora esperando. É isso que a gente faz, parir. Jesus não estava se importando com essas coisas, ele estava se importando em agradar a Deus, os seus olhos estavam voltados para o reino, e no reino ele entendia que cada um de nós somos os seus irmãos, somos as suas mães, estamos com ele, somos todos uma família. Meus pais, minha mãe e meu pai, são esses que estão aqui. Até algo extremamente humano, Hugo, ele rejeitou. Jesus, tu não tem fome? E o que ele falou, mano? A minha fome é fazer a vontade de Deus. Os discípulos foram comprar comida e voltaram, e ele estava a evangelizar, e Jesus, tu não tem fome? A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Meu irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está fazendo a obra de Deus, Deus está tomando conta da tua família, Deus está contando conta do teu negócio, Deus está tomando conta até mesmo do teu alimento que te sustenta. E para não ter dúvida do que eu estou falando, Abraão, Moisés, ficou 40 dias de jejum total num monte sobrenatural. Como pode, pastor Jean? Porque ele estava diante de Deus. Diante de Deus todas as nossas necessidades são saciadas, até as mais humanamente falando. Aqui embaixo, 2 dias, meu estômago está doendo, minha boca está seca, eu estou já a perecer, mas diante do trono, nada me falta, nada eu preciso, porque Ele é tudo, porque eu preciso. Ele estava diante de Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, sendo alimentado com Deus, e nada precisava mais. E quando desceu, aquele homem tinha um rosto transformado de glória, de luz, ao ponto de todos aqueles que estavam ali não aguentar e tampar os olhos. Ele usou por dias e dias, meu irmão, um véu, porque ele estava ainda cheio da presença de Deus. E os homens que estavam ligados na terra, Altair, não suportava, porque aquele homem teve um tete-a-tete com Deus. Precisamos buscar essa presença, buscar e ansiar estar cada vez mais diante do Deus Criador, do Deus eterno, do Deus que tudo provê, do Deus que é puro amor. Você será saciada de tudo. Olha que loucura! Pede aí o Espírito Santo para te dar entendimento na noite de hoje. É sobre esse céu que nós vamos estar falando. Um Deus que está por toda uma eternidade, meu irmão, alimentar a gente, a amar a gente. Aí às vezes, que coisa louca, né? Fica lá, santo, 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 santo. E ainda que fosse, é um prazer enorme, incalculável, porque dele emana toda a força, a sabedoria, a vida. Está disponível, meu irmão, está disponível. É muito chato, é muito triste o que muitas igrejas, muitos homens e mulheres de Deus têm vivido, em estado de depressão, em estado de ansiedade, em estado de loucura, em divórcio, em separação, em procura de emprego.
Somente creia e acredite em Jesus Cristo. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Busque ele como você nunca buscou. Que ele se revelará para você como nunca se revelou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Michel Louvor, pode subir, por favor. Glória a Deus. Se Cristo não for a pedra angular da sua vida, algo vai ser. Sabe, irmãos, toda cadeira vazia, alguém senta. Se você não preencher o lugar de Jesus como precisa ser preenchido, se você não der a Ele um lugar de honra, se você não der a Ele o controle da sua vida, se você não der a Ele o domínio sobre a sua vida, alguma coisa vai dar, minha irmã. Alguma coisa vai preencher. Nós somos seres humanos. Se o ser humano tem por necessidade adorar alguma coisa, Renata, o ser humano tem por necessidade desejar muito uma coisa, adorar muito uma coisa, amar muito uma coisa, principalmente se for palpável e visível. Não é à toa que nossos irmãos lá adoram imagem, buscam isso. Não é à toa que nós ficamos, ai, minha mulher tão linda. E eu não estou dizendo que devemos amar, devemos buscar amar o meu netinho, mas se algo que está ou foi entregue a nós entrar no lugar de Jesus Cristo, tudo vai por ralo abaixo. É somente Ele, por Ele, todas as coisas. Nós cantamos isso sempre, mas precisamos não só cantar, Karen, mas precisamos viver. Glória a Deus. Eu peço a igreja que fique de pé. Eu quero orar pela igreja. Irmãos, como eu falei, ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos todos pecadores. Somos todos filhos que fomos achados por esse Pai maravilhoso. Por mais que eu até tinha uma certa crença que um dia Deus ia me achar, eu não sabia que seria para pastorear a sua igreja. Mas cada um de vocês tem um chamado, cada um de vocês tem um propósito. Mas para que isso aconteça, vocês precisam colocar Jesus Cristo como a pedra angular da tua vida. Que na noite de hoje, no momento que eu estiver orando, faça um escaneamento do teu coração. Sabe como Pedro, afundando, pede socorro. Socorro, Jesus. Ajuda-me a colocar o Senhor nesse lugar. Tira de mim isso aqui, transforma, muda. Apaga essa paixão, apaga esse amor, para que eu possa viver, meu Deus, como o Senhor, o centro da minha vontade. E eu tenho certeza, irmãos, porque a palavra é certeza de vida. E eu tenho certeza que você vai viver as coisas que Deus tem para você. Em meio à tempestade que vai se levantar, ou tem se levantado, você triunfará para a glória de Deus. Você verá milagres maravilhosos. Não só você já é um milagre, mas você verá milagres maravilhosos na sua casa, no seu emprego, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu ministério, porque você só foi humilde o suficiente para dizer: Tu és a pedra angular da minha vida. Amém? Pai Santo, poderoso Deus, eis aqui a tua igreja, ó Deus, eis aqui a tua igreja, ó Senhor, reunida nesse domingo, para ouvir da tua parte, ó Senhor, aquilo que é alimento para nossas almas. Te pedimos, ó Deus, pelo poder que há no nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Deus, se existe alguma área em nossas vidas que ainda precisa
Jesus entrar como uma pedra angular, seja, ó Deus, feita nessa hora. Te entregamos, ó Deus, tudo que nós temos, te entregamos nessa noite, porque pertence a Ti, é para a Tua glória, é para a Tua honra. Toma, Deus, em Tuas mãos, guia nossas vidas, faz nossos rostos resplandecer a Tua glória, como fizeste com Moisés, Pai. Em nome de Jesus cremos, não na palavra de homem, mas na palavra que vem dos céus. Olharemos para o monte de onde meu socorro